Olá! Hoje nós começamos o programa apresentando o primeiro milagre de Jesus. Em uma festa de casamento, Jesus faz o seu primeiro milagre, transforma a água em vinho. A pergunta é, qual o sentido desse milagre? Por que Jesus começa o seu ministério fazendo esse milagre? E há muitos questionamentos. Essa transformação da água em vinho, esse vinho tinha o teor alcoólico, foi um vinho fermentado, não era? Foi dito que era o melhor vinho, mas que vinho era esse se eles estavam acostumados a beber o vinho fermentado, ou seja, com teor alcoólico? Por que Jesus escolheu fazer este milagre? Isso está lá em João, no capítulo 2, onde fala dessa festa. Mas qual era o sentido dele apresentar este milagre? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos de volta, começando mais um programa Na Mira da Verdade. Agora ao vivo. Semana passada nós tivemos 2 programas gravados aí, mas estamos aqui ao vivo pela graça de Deus para juntos estudarmos a palavra de Deus. E a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV, no Vô Tempo, espalhado em todo o nosso país. Como eu sempre digo, aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade e obrigado pelo carinho da sua audiência e por fazer o programa acontecer. São as suas dúvidas, são as suas perguntas que fazem o programa acontecer. E quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo, preparado já? Tava com saudade do ao vivo, né? Tava, rapaz, achando falta do ao vivo. O ao vivo é motivador para estudarmos a Bíblia, para sentirmos aquela adrenalina ali do que vai chegar de pergunta. Isso é muito bom. Bom que nós aprendemos juntos. Que Deus abençoe, amigo Tito, você aí na volta. E que Deus guarde a você, amigo telespectador e ouvinte, que Deus continue iluminando a sua mente para juntos entendermos aquilo que Deus quer nos revelar nesta ocasião. Muito bem, professor. A gente tem que agradecer realmente, de fato, nossos telespectadores, porque são milhares de perguntas que chegam até a gente aqui, dúvidas e mais dúvidas que nós temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Além disso, as nossas respostas, ou as respostas que o professor Leandro Quadros tem dado, baseando-se na palavra de Deus, tem surtido grandes efeitos, transformando vidas, fazendo com que as pessoas, de fato, entendam a verdade bíblica como ela deve ser dita, pregada, estudada e da maneira mais pura. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas acabam se revoltando e até colocando argumentos, detonando ou, quem sabe, querendo tirar a veracidade da palavra de Deus. Mas, mesmo assim, eu agradeço a participação de todos e mesmo você que talvez não sinta-se completamente saciado pelas respostas, não tenha preconceitos. Pode perguntar, pode refutar. É aquilo que a gente faz como no quadro Bom Debate. Seja educado, mas refute. O nosso objetivo aqui é juntos aprendermos. Se realmente você tem alguma dúvida, se realmente você discorda de qualquer coisa que nós apresentamos aqui, por favor, nos escreva. Nós estamos aqui para juntos aprendermos e tirarmos todas as dúvidas, tá bom? Mas muito obrigado pela sua sinceridade e por participar do programa. Hoje nós estamos abrindo o programa com esse tema, o primeiro milagre de Jesus. Essa pergunta chegou pelo nosso Facebook aqui. Quem mandou foi o Luiz Domingues. Ele diz o seguinte: gostaria de perguntar sobre o primeiro milagre de Jesus. Qual o sentido espiritual do milagre? O que representa a água transformar-se em vinho? Gostaria de entender mais sobre esse milagre. Boa noite e a paz seja com todos. O Luiz Domingues fez essa questão, professor. Existe algum sentido espiritual na questão do primeiro milagre de Jesus, professor? E outra, a gente vai aprofundar um pouco mais, porque há especulação.
a questão do vinho alcoólico e não alcoólico. Qual era o vinho que foi transformado ali, ou a água que transformou-se em vinho? Que vinho era esse? Vamos fazer então uma breve análise aqui de João, capítulo 2. Quando nós analisamos João capítulo 2, percebemos que Cristo inicia seu ministério público de milagres, transformando água em vinho numa festa de casamento em Caná da Galileia. E quando você faz a leitura do capítulo, você percebe, por exemplo, aqui no versículo 11, depois de toda a história, todo o relato do diálogo que Cristo teve com Maria a respeito do assunto, né? E depois do que ele fez, no verso 11 diz assim: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui está o primeiro propósito do milagre, né? Ele transformou a água em vinho para revelar a sua glória, para eles verem que ele realmente era o Messias, que ele era o Salvador. E no versinho 11 diz assim: e os seus discípulos creram nele, ou seja, ele reforçou a fé dos discípulos de que o Cristo a quem eles estavam seguindo era realmente o Messias prometido. Então, na conclusão do milagre, no verso 11, você já consegue ver o propósito de transformar a água em vinho. Cristo demonstra que ele é o Messias prometido, que ele é o Criador e que ele tem poder para transformar a água em qualquer outro elemento que ele quiser. Então, ele aqui demonstra, obviamente, o seu poder divino, tá? E uma outra coisa interessante, Cristo, ao fazer este milagre numa festa de casamento, ele estava dando a sua aprovação ao casamento, instituição que ele mesmo havia criado lá no Jardim do Éden. Nós sabemos, a Bíblia diz em João 1, 1 a 3, que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo. Existem umas heresias por aí dizendo assim, Cristo foi criado pelo Pai. Isso é uma aberração, né? Porque se todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, então é óbvio, ele teria que ter criado ele mesmo, né? Então é lógico que se Cristo é o Pai da eternidade, de acordo com Isaías 9,6, ele sempre existiu. Ensinar que ele foi criado é uma heresia sem tamanho, não é? Então Cristo dá sua aprovação ao casamento que ele havia criado lá no Gênesis. E uma outra questão será que o vinho que Cristo transformou aqui foi um vinho alcoólico? Alguns argumentam que sim, porque quando eles tomaram aquele vinho, diz aqui nos versos 9 e 10, eles acharam que aquele vinho que Cristo transformou era melhor do que o outro. Porém, não há base bíblica e teológica para crer que Cristo tenha transformado isso aqui em vinho alcoólico. Temos que analisar duas coisas. Primeiro, a palavra vinho na Bíblia, ela é usada para a bebida fermentada e também para o suco puro da uva. Tá, um exemplo disso, Provérbios 23, 29 a 31, utiliza a palavra para o vinho fermentado e ali condena o uso dessa bebida. Já em Isaías 65, verso 8, se você ler, por exemplo, na Almeida, Revista Atualizada, ali o suco da uva é chamado de vinho. O suco não fermentado. Então a palavra é usada para as duas coisas. E analisando o contexto, você já percebe qual das duas bebidas Deus aprova ou Deus não aprova. Tá? Outro aspecto importante, por que nós não cremos que Jesus tivesse transformado a água em vinho alcoólico? Por dois motivos. Primeiro, se você estudar o ritual do santuário, você perceberá que havia um momento, uma celebração, em que eles comiam os pães asmos, ou seja, os pães sem fermento. Isso simbolizava, obviamente, eles recordavam dos momentos amargos que eles tiveram quando eram escravos no Egito. E um outro detalhe, o fermento na Bíblia era um símbolo de pecado.
é um símbolo de pecado. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo faz menção a esta simbologia. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ó. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja, ele entendeu, ele pegou aquela simbologia, aquela festividade do Antigo Testamento e relacionou com Cristo, né? Então a pessoa comia o pão sem fermento porque o fermento era um símbolo do pecado. E o cordeirinho morto representava o quê? O Cristo que morreria pelo pecador. É totalmente estranho e contra a teologia da salvação Cristo transformar o vinho numa bebida fermentada. Porque se o fermento é um símbolo do pecado, como que Cristo ia transformar o vinho, a água numa bebida fermentada? Não tem lógica. Outro detalhe para analisarmos é o texto de Abacuque 2,15, né? E aí eu finalizo a resposta com esse texto. Abacuque 2,15 é um texto muito sério, que diz assim: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Há uma maldição para quem dá bebida alcoólica e leva as pessoas à bebedeira. Cristo teria caído nesta maldição de Abacuque 2,15, seria um pecador e não poderia ser o nosso Salvador. Então, mesmo que Deus tenha tolerado o uso da bebida fermentada na Bíblia, nos tempos bíblicos, Deus tolerou porque ele estava reeducando o seu povo e porque Deus entende as limitações das pessoas. Deus não aprova. E definitivamente jamais o Criador Jesus teria transformado a água numa bebida fermentada, até mesmo porque Jesus, né, na sua onisciência, ele sabia dos efeitos, né, tenebrosos do álcool, inclusive os efeitos que o álcool ocasionaria na sociedade atual. Ok, professor, muito bem. O nosso programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. É só você mandar e eu recebo aqui na hora. 12 98151 0101. Ou através das redes sociais. Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Essa pergunta chegou pelo SMS. Já mudou aqui, ó. É tanta pergunta que vai chegando que ela mudou agora. Aqui está. Quem mandou foi o Sérgio Bezuglas, filho de São Paulo. Sua pergunta está na mira. Professor, a pergunta é o seguinte. O texto, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, está na oração do Pai Nosso? Porque existe diferença nas duas orações, a dos católicos e a dos protestantes. Ou seja, aparentemente, na oração dos católicos, o Pai Nosso não termina com essa frase, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E os protestantes, ao fazerem a oração do Pai Nosso, termina com essa frase. Afinal de contas, isso faz parte da oração deixada por Jesus ou não? Na verdade é o seguinte, é que alguns manuscritos gregos não têm esse finalzinho e outros têm. Então nós não temos uma certeza. Agora, independente da forma que orar, se isso aqui não está em alguns manuscritos, né, e se pode ter sido o acréscimo de um copista, não é uma heresia, né? Porque no final da oração diz assim, ó, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. E é de Deus mesmo. Exaltando então, o Criador. Está exaltando o Criador. Então, em algumas traduções bíblicas, isso está entre colchetes, indicando que não está no original, essa parte final de Mateus 6, verso 13. Já outras Bíblias não está entre colchetes, porque eles usaram os manuscritos que tinham essa finalização. Então, isso aí não vai afetar em nada a fé do cristão. Agora, ela faz parte da oração? Como eu falei, e alguns manuscritos se encontram, outros não. Então, nós não temos certeza, na verdade, né? Se alguns manuscritos têm... Então, você quer dizer que é um costume da igreja protestante terminar com essa frase? Não, é que tem Tito em alguns manuscritos gregos, depende do manuscrito a ser utilizado.
os cristãos protestantes adotam o manuscrito que tem essa frase. Sim. Os católicos não têm adotado isso. E há católicos que também adotam. É? Então, isso aqui não é relevante nesse sentido. Cristão ou católico, qualquer um pode finalizar a oração assim. Ok, muito bem. Bom, a próxima pergunta aqui, essa está chegando pelo Facebook, muitas perguntas, obrigado pela sua participação. Quem mandou essa aqui foi a Christine Williams e ela está perguntando o seguinte. Boa noite, adoro esse programa, na Mira da Verdade, já fiz essa pergunta aqui, mas não foi pescada. Hoje foi pescada a sua pergunta. E a pergunta dela é o seguinte, é pecado ter fantasias sexuais? Por exemplo, gostar de ser amarrada ou outras fantasias do tipo. Queria ouvir a opinião do professor Leandro Quadros sobre o assunto, saber se isso é normal e se não é pecado. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, professor Leandro Quadros? Boa pergunta. Veja, lógico que tem várias pessoas que vão se dividir no assunto e não vão gostar da minha resposta, mas eu queria o seguinte, qualquer fantasia que não leve você ao adultério e que não leve você a machucar o seu cônjuge não é pecado, né? A vida sexual do casal tem que ser alegre, divertida, prazerosa. Quando eu leio, por exemplo, o livro de Cantares, eu até estou preparando um livreto sobre isso aqui, porque esse livro aqui de Cantares é espetacular. Você percebe aqui algumas coisas interessantes. Eu vou ler aqui. Deixa eu pegar aqui um dos versos para você ver como que a Bíblia exalta a sexualidade. Olha aqui, ó. Olha essa fantasia que ela realizou, e olha se isso aqui não é arriscado, mas a esposa deles realizou isso. Cânticos 3, verso 4. Vou ler na NVI, tá? Mal havia passado por elas, está aqui uma poesia, né? Quando encontrei aquele a quem o meu coração ama, eu o segurei e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Você quer uma fantasia mais arriscada do que essa? Ela levou o marido para fazer sexo com ela no quarto da mãe dela. Você entendeu? Então, se você não está usando fantasias que levem ao adultério e que não vão trazer lesões do seu cônjuge, porque proporcionar lesões durante o sexo, obviamente, é uma doença. Precisa de tratamento psicológico, obviamente, e até psiquiátrico. Fora isso, a Bíblia exalta a sexualidade, tem que ser prazerosa, divertida e não tem que ficar na rotina mesmo. Ok, professor. Muito bem, a próxima pergunta aí chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Priscila de Campinas e ela pergunta o seguinte. Boa noite, obrigado por nos abençoar com esse programa tão especial e sempre entendi... tão especial. Aí a pergunta dela, sempre entendi a morte de Judas como descrita em Mateus 27:5. Ele se enforcou. Agora, como entender a narrativa de Atos 1:18? Vamos ver o que está escrito aqui em Atos 1:18. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Professor Leandro Quadros, que história é essa aqui falando de Judas? A gente sempre ouviu dizer que realmente o condenado se enforcou lá e agora aqui a Bíblia está dizendo que ele comprou um terreno, tropeçou, caiu e morreu com as entranhas para fora. Que história é essa? Na verdade, amigo Tito, amigo telespectador e ouvinte, os relatos são complementares. Por quê? Judas realmente se enforcou, só que o que acontece? O indivíduo, quando se enforca, obviamente, aquele sangue acumulado, né, que aperta no pescoço e não tem aquela mesma circulação, o corpo vai, obviamente, inchando. E, obviamente, ao ele cair, ele poderia ter se enforcado perfeitamente numa árvore, próximo a uma montanha. Quando ele cai, com o corpo inchado do sangue que não estava circulando devidamente, se estrebuchou todo no chão. Então, o que Atos 1:18 está fazendo é complementar o relato, falar a forma trágica como ele morreu, o resultado final da morte.
Não é uma contradição. Ele se enforcou, mas depois que a corda arrebenta com ele com o corpo daquele jeito, obviamente caiu no chão. Infelizmente se estrebuchou todo, né? Tá ok, muito bem. Próxima pergunta aí, o nosso tempo vai correndo, mas as perguntas estão chegando. A próxima pergunta, deixa eu ver se tem um nome aqui. Não tem um nome. E ele diz o seguinte: sou católico, gosto muito desse programa, porém tenho admiração por vocês e gostaria de tirar uma dúvida. Obrigado pela admiração, meu irmão. Obrigado por você estar acompanhando o programa e juntos aqui podermos estudar a palavra de Deus, viu? A pergunta dele é a seguinte: tanto se fala em alimentos impuros, mas a Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, gafanhoto não é um alimento imundo? Professor, que história é essa daí de João Batista comer gafanhotos? E esses gafanhotos não eram insetos, ou seja, imundos? Boa pergunta desse nosso querido irmão. Muito obrigado, meu irmão, por você participar do programa. Eu vou ler para você aqui Levítico, capítulo 11, e você vai perceber que há realmente uma espécie de gafanhoto considerado carne pura, tá? Então aqui, Levítico capítulo 11, olha aqui, ó, verso 21, ó. Dentre estas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Percebeu? Então, aqui nos versos 21 e 22, esse tipo de gafanhoto ele é perfeitamente puro para a alimentação. Então, João, se tivesse comido esse tipo de animal, ele não teria realmente transgredido o Levítico 11. Agora, é mais provável, de acordo até com alguns comentários, de que a palavra gafanhoto, traduzida lá no Evangelho, signifique também alfarroba, uma espécie de uma vagem. Hoje em dia existe, você sabe, né, em lojas de produtos naturais, existe achocolatados de alfarroba, não é? Vários produtos dessa vagem natural, né? É possível que ele tenha comido isso também. Não temos uma certeza, obviamente, mas a palavra ela pode se referir tanto ao animal puro quanto a esta vagem chamada alfarroba. Muito bem, professor. Próxima pergunta, essa veio pelo Twitter. Você pode participar pelo Twitter, se você tem um Twitter aí, para mandar suas perguntas para a gente. @NaMiraDaVerdade, chega aqui na hora. Quem mandou foi o Guilherme Oliveira, ele pergunta o seguinte: o arrebatamento secreto é uma heresia ou tem base bíblica? E aí, professor? Veja, muitos irmãos sinceros que amam a Jesus creem no arrebatamento secreto. Então, o que eu vou falar da doutrina não tem nada a ver com esses irmãos, e eu não tenho dúvida que muitos desses irmãos, né, mesmo crendo no ensino errado, tem muitos desses irmãos que são até mais cristãos do que eu mesmo que estou apresentando esse programa. Então, eu não estou aqui para discutir a sinceridade das pessoas, tá? Agora, eu posso garantir, à luz da Bíblia, querido telespectador e ouvinte, que a doutrina do arrebatamento secreto ela é uma heresia. Ela não é bíblica. E ela é até, de certo modo, perigosa, porque esses filmes que têm exaltado essa doutrina, apresentado essa doutrina, eles estão contribuindo para despreparar as pessoas para a volta de Cristo, para as pessoas serem pegas de surpresa. Então eu vejo nisso uma atuação de Satanás. Por quê? Como que a Bíblia descreve a volta de Cristo? Quando vemos a palavra arrebatamento, percebemos que ela não está num contexto secreto. Vou ler para você 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja em que contexto ocorre o arrebatamento. Jesus volta
com a voz de arcanjo e ressoar da trombeta. Não tem lógica o arrebatamento ser secreto se uma trombeta vai anunciar a volta de Cristo. Além disso, este arrebatamento é acompanhado da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. E aí, tanto justos mortos quanto vivos são arrebatados para encontrar a Jesus nos ares. Veja, o arrebatamento está no contexto de trombeta, ou seja, um evento audível, e está no contexto da ressurreição, é um evento visível. Deste modo, amigo telespectador e ouvinte, por mais que tenha-se toda uma teologia dispensacionalista para tentar encontrar na Bíblia essa doutrina, é uma heresia realmente. O arrebatamento secreto não é bíblico. Ok, professor, muito bem. Muita gente mandando suas mensagens, suas perguntas para a gente. Obrigado pela sua participação. Pelo nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Essa veio pelo Facebook, quem mandou foi a Camila Prado. E ela pergunta o seguinte: se o uso de joias não é reprovado, se o uso de joias não é aprovado biblicamente, por que Salomão elogia sua noiva adornada em Cantares 1:10? Muito bem, professor. Você já falou aqui com respeito aos adornos. Agora, Salomão é um homem importante ali na história bíblica. Ele cita a sua noiva toda adornada e elogia. Naquela época podia e hoje não pode? O que é isso? Nós temos que entender que o povo de Deus foi recebendo luz de Deus e foi sendo reeducado por ele. Mas aonde que a gente vê isso, professor? Vamos ler aqui na Bíblia. O povo de Deus tinha costumes, né, que aprendeu com outras nações. Teve a poligamia, o uso da bebida alcoólica, o uso de joias, né? E Deus é um Deus misericordioso. Isso aí veio do Egito? Lá especialmente eles aprenderam isso, mas não é? já tinha em outras nações, né? Mas foi lá especialmente que eles aprenderam. E fazia parte da cultura da época o uso de joias. Agora, nós temos que entender uma coisa, não é que Deus aprovava, Deus tolerava, sim. E temos um texto, por exemplo, em Êxodo 33, que quando o povo de Israel passa por uma reforma religiosa, Deus pede que eles tirem as joias. Então é importante nós lermos esse texto. Antes, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que quem não usa joia é mais santo do que outro. Isso é uma bobagem. Tá? Em todos os lugares que eu vou pregar e auditórios, eu vejo moças e senhoras muito decentes com joias e você percebe no ambiente que tem umas danadinhas que não usam nada. Tá ok? Então, não sejamos hipócritas em querer julgar os outros porque usam joia ou deixam de usar joia. Isso não tem nada a ver. Nós não temos que estar julgando ninguém. Cada um tem que cuidar do seu nariz. Tá bom? Agora, percebemos que Deus tem um estilo, ele propõe um estilo de vida diferente para as suas filhas. Não estou dizendo que usar joia é imoral também, tem nada a ver isso. Agora, que Deus propõe um estilo de vida diferente, ele propõe. Eu vou ler 2 textos bíblicos, mas como já precisamos ir para o intervalo, depois do intervalo eu vou ler um texto no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Então vamos fazer isso, professor. A gente vai para um breve intervalo, mas logo depois a resposta completa sobre esse assunto. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 35 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, agradecendo a você por fazer o nosso programa acontecer. As suas dúvidas e as suas perguntas é que fazem o programa acontecer. E professor Leandro Quadros estava respondendo sobre a questão dos adornos. Por que Salomão elogiou a sua noiva adornada, sendo que a Bíblia é contra o tal dos adornos? Continua aí, mestre. Vamos lá, meu amigo, vamos ler um texto no Antigo Testamento para mostrar que Deus
mesmo Deus compreendendo as limitações das pessoas, a bagagem cultural que elas tinham e que as levavam a adotar certos procedimentos, Deus tinha e tem um estilo de vida diferente para os seus filhos e para as suas filhas, né? Então aqui em Êxodo 33, por exemplo, 4 em diante diz assim: quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, porque o povo havia feito um bezerro de ouro, né? E ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. É que a joia, naquele tempo, ela tinha uma relação com o culto às divindades pagãs. Você pode perceber isso em Ezequiel capítulo 7, verso 20 também. Agora, no Novo Testamento, mesmo que as pessoas não cultuassem deuses com joias, você percebe que o apóstolo, ele demonstra que o estilo de vida proposto por Deus é diferente. Como eu falei, não é uma coisa, não tem a ver com moral e moralidade, não é isso, mas Deus sabe o que é melhor para a saúde física, mental e espiritual dos seus filhos, né? E aí, 1 Timóteo 2, 9 e 10 tem um princípio que diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Veja, a Bíblia não é contra a mulher enfeitar-se. A mulher tem que cuidar da sua aparência. Agora, Deus propõe que esse tipo de enfeite não tenha ouro, pérolas, e Deus propõe que as roupas não sejam caríssimas, e ele também propõe o seguinte, que a pessoa chame mais atenção pelas suas boas obras do que para aquilo que usa. Então, este é o princípio que Deus propõe para suas filhas e para seus filhos também. Ok, muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Tiago Emanuel, ele é de Barra Mansa, Rio de Janeiro. E ele pergunta o seguinte: professor, é verdade que Cristo pegou prisão perpétua na cruz e ficará eternamente no corpo de homem? E quando Cristo ascendeu ao céu, ele retornou menor que os anjos? Isso é verdade? Cristo se tornou dependente do Espírito Santo para ser onipresente? Professor Leandro Quadros, que história é essa? Veja, vamos São começar... duas questões, né? A primeira é se Jesus está preso ao corpo humano que ele veio à Terra, hoje no céu, certo? Uhum. E a outra é se ele depende do Espírito Santo para ser onipotente, onipresente, enfim. Veja, vamos começar pela última parte. Primeiro, nós não temos como explicar, né, o mistério da encarnação de Cristo. Nós podemos entender alguma coisinha do que é revelado na Bíblia. Agora, tentarmos entender plenamente isso foge da nossa compreensão. A Bíblia não é clara a respeito, mas eu particularmente eu não creio que por Cristo ter assumido uma natureza divina humana, ele deixou de ser onipresente. Eu não creio que Cristo tenha perdido algum atributo da divindade. Enquanto estava na terra, tudo bem. Ele se autolimitou, né? Ele não usava seus atributos a favor dele mesmo. Agora, por exemplo, Colossenses 2, verso 3 diz que quando ele sobe ao céu, depois que ele sobe ao céu, né, diz que em Cristo em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Mateus 24, 36, ele não sabia o dia e a hora da volta dele. Agora, Colossenses 2,3 já fala que ele tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, eu consigo perceber que ao ele voltar ao céu, ele reassumiu seus atributos. E eu não creio que ele tenha perdido a sua onipresença. Sei que tem teólogos que creem que sim. Mas como nem eu e nem eles podem provar alguma coisa, né, eu ainda prefiro ficar com a minha opinião. Acho que é mais razoável à luz da Bíblia. Agora, quanto à forma divina humana da Bíblia, com certeza, né?
quando Cristo encarnou, ele assumiu para sempre essa forma divina humana. Óbvio, hoje ele está glorificado. Mas nós não podemos imaginar que ele tenha perdido isso, até porque aqui em Mateus, quando ele faz uma promessa para os seus discípulos, nós percebemos sim que mesmo ele retornando aos seus atributos divinos, ele vai continuar sendo divino humano, diríamos assim. E aqui há um texto, deixa eu lembrar se é Mateus 26 realmente, que vai nos ajudar a deduzirmos isso. Vamos ver aqui, Mateus 26. O texto fala o quê, professor? É um texto, Tito, em que ele promete beber do suco da uva com eles no reino do Pai. Vamos ver aqui, Mateus 26, 64, não é. Deixa eu ver aqui. Isso prova aí que o professor lendo quadros não Se tem eu não tudo na achar cabeça, agora, eu né? acho depois. Muito bem. Deixa eu ver, Mateus 8,11 fala outra coisa, não é o que eu queria ainda. Vamos ver aqui. Mateus 26, isso, Mateus 26, 29. Eu estava achando que era 69, é Mateus 26, 29. Diz assim, ó. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Veja, ele está dizendo aqui que quando ele estiver no reino eterno com os seus seguidores, ele vai beber do fruto da videira. Ou seja, sabe, Deus ele não precisa de beber. Agora, Cristo, na sua condição divina humana, ele poderá sim alimentar-se perfeitamente com seus seguidores. Então, eu vejo na Bíblia essa indicação de que mesmo ele não perdendo seus atributos, obviamente, ele vai preservar sim a natureza divina humana para sempre. Ok, muito bem. Próxima pergunta, essa chegou pelo Facebook, quem mandou foi a Alba e ela diz o seguinte: gostaria que o professor me respondesse a uma pergunta. Como Deus julga os psicopatas, já que eles matam porque são doentes? A psicopatia é uma doença, então Deus os condena assim mesmo ou não? Gostaria que o Tito pescasse. Está ruim dele pescar as minhas perguntas. Sua pergunta foi pescada, minha irmã. E aí, professor, a questão da psicopatia, como que Deus, a Bíblia, pelo menos dá algum vislumbre sobre isso? Veja, realmente a Bíblia não é direta sobre esse assunto. Agora, nós entendemos pela Bíblia que Deus, ele se revela ao ser humano de várias maneiras. E até mesmo um psicopata, ele pode entender que ele está fazendo algo errado, tá? Mesmo que ele mate e não sinta remorso por isso, é possível ele saber pelo menos que isso é errado. E ele poderia e deveria procurar-se um tratamento, né? Do contrário, Deus vai puni-lo por ele não ter, obviamente, buscado um tratamento, buscado ajuda, né? Se a pessoa negligencia buscar ajuda numa condição dessa, com certeza ele vai ser punido por isso. Agora, se ele é uma pessoa doente, luta contra a sua dificuldade e busca ajuda, óbvio, Deus vai avaliá-lo de uma outra maneira. Agora, há aqui em Romanos capítulo 2, um texto interessantíssimo que nos mostra que Deus se revela ao ser humano por meio da chamada lei moral, tá? Então aqui diz o seguinte, Romanos 2, 14 e 15, falando aqui de pagãos, na verdade, não está falando de psicopatas, mas o princípio ajuda-nos a entender também essa questão. De fato, quando os gentios que não têm a lei, ou seja, não têm a lei escrita, né, não têm a Torá, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Veja, o que não é psicopata
ele ainda tem a possibilidade de a consciência o acusar. Ó, você está fazendo errado, você está fazendo certo, e dá um sentimento de culpa. O psicopata não tem um sentimento de culpa. Agora, ele tem inteligência suficiente para saber que aquilo está errado. Mesmo que ele goste de causar dor, ele tem um pouquinho, ele tem um vislumbre de Deus para ele saber que aquilo está errado. Então, o mínimo que ele tem que fazer é o quê? Buscar ajuda. Tá? Deus não vai condenar, Deus vai perdoar sim, se a pessoa cometeu os crimes e se arrependeu. Agora, óbvio que se ele não buscou ajuda, ele está sendo responsável pelo que está fazendo. E aí o castigo para ele vai ser bastante pesado no juízo final. Muito bem, agora você fica com o momento da mentira. Eu recebi um e-mail de um amigo, um grande amigo meu, em que ele me informou da argumentação de um sacerdote, um irmão sacerdote, que ele argumentou a favor da chamada indulgência plenária. O que é a indulgência plenária? É uma pessoa viva fazer algo para libertar a pessoa que supostamente morreu e foi supostamente para o purgatório. Tá? Entre as coisas que esse sacerdote explicou, ele diz o seguinte, ó, a indulgência é para pagar a culpa, e ele também afirmou o seguinte, ao confessarmos, somos perdoados, mas ficam resquícios. Daí é necessário a indulgência para tirar, limpar esses resquícios de pecado. Com respeito, eu posso garantir que esta crença na chamada indulgência plenária, à luz da Bíblia, é uma mentira. Ela não é verdade. Por quê? O perdão proporcionado por Cristo, ele é pleno, ele é perfeito. Você não precisa praticar qualquer tipo de indulgência, não precisa conseguir indulgência plenária, nada disso. O perdão, ele é definitivo. Por exemplo, Hebreus 7:25 diz assim, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Veja, primeiro diz que Cristo é capaz de salvar definitivamente, ou seja, não ficam resquícios. Ele salva definitivamente, ele perdoa definitivamente. E além disso, diz aqui, ele salva aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Ou seja, nenhuma outra pessoa pode nos aproximar de Deus sem ser Jesus Cristo. Não há um outro intercessor, não há alguém que possa pagar pela nossa libertação do purgatório. Outro detalhe importante, Romanos 14:12 diz assim, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então não é possível alguém adquirir para mim um direito de perdão estando eu morto. O juízo é individual. E há um terceiro aspecto, 2 Coríntios 6, verso 2 e Hebreus 3, 12 a 15, ensinam que a oportunidade de salvação é só em vida. Então, depois de morto, já foi decidido o destino, entende? E sem contar, querido amigo, querida amiga, a doutrina do purgatório, ela não é bíblica. Tá? Então, por essas razões, devemos rejeitar, não é, a chamada indulgência, não é? Ou a chamada indulgência plenária. Não faz parte das Escrituras e, por isso, não devemos nos aventurar em doutrinas que não podemos realmente comprovar com a palavra de Deus. Muito bem, professor. Mais uma desmentida. Próxima pergunta. Essa chegou pelo nosso Twitter. Pode mandar suas dúvidas pelo Twitter. Nosso endereço é @namiradaverdade. Manda lá que a gente recebe aqui na hora. Quem mandou essa foi o Danilo e ele pergunta o seguinte. Sabemos que a salvação é pela graça, Efésios 2:8, pelo sangue, Romanos 5:9, pela fé, Romanos 5:1,
pelas obras. Tiago 2,24. Agora a pergunta, que obras? Lei ou boas obras? Que obras são essas mencionadas em Tiago que fazem parte da nossa salvação? As boas obras. Nós temos que ter boas obras para ser salvos. Essas boas obras estão sendo apresentadas como sendo a lei de Deus ou, de fato, boas obras individuais? Veja, primeiro ponto, temos que ter em mente, querido telespectador e ouvinte, as nossas obras não nos dão direito a nada. A salvação, ela é um presente de Deus, porque a nossa natureza é tão corrompida que até mesmo as nossas boas obras, muitas vezes, são motivadas pelas intenções erradas. Pare para analisar. Tem coisas boas que você faz com a motivação errada. E isso também é pecado. Então perceba, nós não temos como ser salvos pelo que nós fazemos. A salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. Agora é óbvio, a salvação, a graça de Jesus não é uma graça barata, ou seja, eu aceito a graça de Cristo e fico da mesma forma. Não. Eu aceito a graça de Cristo, sou justificado, declarado justo, e a partir de agora eu vou passar por uma outra fase, que é a santificação, que é se tornar parecido com Jesus, de acordo com Romanos 8:29. No contexto de Atos 2, de Tiago 2, Tiago está advertindo aquela igreja porque eles estavam fazendo acepção de pessoas. Olha que coisa curiosa. Quando entrava uma pessoa muito pobre na igreja, eles não estavam nem aí. Agora, quando entrava uma pessoa rica, eles davam toda a atenção, levavam até o banco da frente. Veja, Tiago não está dizendo para tratar mal as pessoas ricas, não é isso. Ele está dizendo tratar todos com igualdade. E é nesse contexto que ele menciona as obras. Ou seja, o cristão salvo pela graça, ele vai evidenciar na sua vida que a graça fez a diferença. E aí ele vai tratar as pessoas de maneira igual, vai tratar as pessoas com respeito. E, obviamente, se Hebreus 8:10 ensina que o Espírito Santo quer escrever os princípios de Deus no nosso coração, é óbvio que a lei também está inclusa. Os princípios da lei, por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam a nos relacionarmos com Deus e a amarmos a Deus. Os últimos 6 nos ensinam a nos relacionarmos com o próximo e a amarmos o próximo. Então é óbvio que as obras que farão parte da nossa vida, elas têm como base os princípios morais da lei de Deus. Então, uma coisa não exclui a outra, mas tenhamos cuidado. O que nós fazemos não nos torna salvos. O que nós fazemos é o resultado de um trabalho de salvação e transformação que o Espírito Santo vem fazendo na nossa vida. Muito bem, professor Leandro Quadros. A próxima pergunta aqui. Olha, eu queria agradecer aí o pessoal ali do SMS, naquela hora que você estava procurando o texto ali, já mandou aqui, ó, Mateus capítulo 26, dos versos 26 ao 29. Oh, então, que o pessoal bom. vai ajudando, obrigado aí pela participação de vocês aí. Obrigado por, quando viu o professor em apuro, o pessoal já está ajudando ele. Não, ali, ajude mesmo. Ah, muito bem. Bom, a próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook e quem mandou foi o Renato Gudim e ele pergunta o seguinte: em Lucas 3,17, João Batista diz que Jesus separará o trigo da palha e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então João Batista quer dizer que Jesus queimará os injustos com fogo que nunca se apaga? Esse fogo que nunca se apaga indica que haverá um tormento eterno? Olha aí, professor, mais um argumento, mais uma dúvida com relação ao tormento eterno que a gente tem sempre falado aqui que isso não vai ser eterno como se diz. Mas o que estava João Batista dizendo com relação à palha que nunca se apaga? É o seguinte, aqui usa-se a expressão fogo inextinguível. Por que é inextinguível? Por que ele não se apaga?
Porque ser humano algum pode apagar esse fogo do juízo divino. É nesse sentido. E não quer dizer que ele vai ficar queimando eternamente, porque esse fogo será inextinguível até existir matéria para queimar, né? Depois que acabou a matéria, acabou o fogo. Então, quando ele fala no fogo inextinguível, quer dizer é um fogo que nenhum ser humano pode apagar, só Deus o pode. E enquanto o fogo não cumprir com a sua tarefa de castigar e depois aniquilar o ímpio, ele não vai se extinguir realmente. Um textinho que vai ajudar, um texto que tem a ver com o assunto, é Isaías 66, 23 e 24. Ali, quando menciona o fogo que não se apaga, no contexto são mencionados cadáveres, não mencionados espíritos. Então veja, é mencionado um fogo que não se apaga com cadáveres. Isso indica o quê? O fogo não vai se apagar enquanto tiver cadáver, enquanto tiver matéria para ser queimado. Então é nesse sentido que a Bíblia apresenta o assunto. Muito bem, professor, muito bem. Muitas perguntas aqui, obrigado pela sua participação. Nós temos ainda 3 minutinhos, mas dá para colocar mais uma perguntinha aqui. A pergunta é a seguinte, do Guilherme Oliveira. Gostaria de saber, quando Paulo menciona em 1 Coríntios 13, falar a língua dos anjos, essa língua falada em muitas, ou melhor, é essa a língua falada em muitas igrejas evangélicas? Por que Paulo disse falar a língua dos anjos? O que ele queria dizer com isso? E que língua é essa? Seria as línguas estranhas que nós tanto ouvimos falar, professor? Veja, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo que nos acompanha simultaneamente, nós precisamos ler o texto bíblico com atenção para não tirarmos do texto coisas que não existem. Então as pessoas leem 1 Coríntios 13, 1 e acham que Deus deu ao ser humano a capacidade de falar línguas angelicais, mas não é isso que o texto está dizendo. Vamos ler o texto com calma. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Veja, ainda, ele não está afirmando, ele está levantando uma hipótese. É só lermos com atenção. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, em hipótese alguma, a Bíblia defende o dom de línguas angélicas. Paulo está apenas levantando uma hipótese para demonstrar a importância do amor. Nada mais. Ok, professor. Com essa, nós encerramos mais um Na Mira da Verdade e a gente se encontra quarta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te abençoe, Tito. Obrigado, amigo telespectador. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe guarde. E não se esqueça, sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.